Olá pessoal, vamos começar aqui um estudo sobre o Apocalipse, porém é muito importante, antes de começar esse estudo propriamente dito, de entendermos alguns conceitos corretamente para que esse entendimento seja completo mais à frente. Eu sei que o assunto é polêmico, porque também será abordado algumas datas, mas isso tudo tem também base bíblica, a gente vai mostrar aqui. E o primeiro assunto será o que é a igreja, porque já que existem tantas denominações, o que está certo? Será que todas elas estão corretas? Porque é bastante importante termos esse questionamento, porque se o próprio Jesus questiona se quando o Filho do Homem voltar haverá fé na terra, sendo que em Abacuque está escrito que o justo viverá pela fé, então muitas pessoas estão achando que estão salvas, estão achando que estão corretas, mas não estão. E como até mesmo naquela parábola que o próprio Jesus disse, dá a entender que ali são também líderes que estão passando por aquilo, em que eles dizem que profetizaram no nome dele, expulsaram demônios no nome dele, fizeram até mesmo milagres, porém Deus diz: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, precisamos entender primeiramente o que é a igreja, de fato. E a primeira referência bíblica que eu achei foi sobre o santuário, quando Deus libertou o povo hebreu do cativeiro do Egito. E aí Deus diz assim em Êxodo 25, 8 a 9: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. E em Hebreus 8, 4 a 5, está explicando que o que realmente Moisés viu, ele viu nos céus. Então, esse é o motivo pelo qual ele conseguiu ficar 40 dias e 40 noites sem comer e também sem beber. Ele não estava simplesmente no Monte Sinai. A partir do Monte Sinai, ele foi elevado aos céus, e lá ele viu o modelo das coisas celestiais. E como o autor de Hebreus diz, ele viu a sombra das coisas celestiais. E tudo isso serviu de referência para a construção desse santuário aqui na terra. E em Êxodo 35, 30 a 35, Deus também chamou a Bezalel, que é da tribo de Judá, e o Espírito Santo encheu ele de habilidade, inteligência e conhecimento, e também chamou a Oliabe, e dessa forma o tabernáculo foi construído. Porém, existe um detalhe em que em Êxodo 39, 42 a 43 vai dizer que depois de terminado o tabernáculo, quem abençoou foi Moisés, não o próprio Deus. Então Moisés abençoou o tabernáculo e todos os seus utensílios, mas Deus diretamente não o fez. Isso não quer dizer exatamente que é uma coisa ruim, já que Moisés estava cumprindo um comando do próprio Deus. Mas isso pode significar que algumas coisas ainda seriam reveladas. Porque se o próprio Deus tivesse abençoado, então aquilo ali poderia significar que realmente duraria para sempre. Mas ele viu as coisas das sombras celestiais. Ele viu o modelo celestial para cumprir aqui na terra. E já uma reflexão aqui no início, quando o povo hebreu pecou porque Moisés parecia estar demorando a descer do Monte Sinai, e aí fizeram o bezerro de ouro, Moisés intercedeu pelo povo e Deus perdoou. Porém, quando Deus deu esse perdão, o tabernáculo ainda nem havia sido construído. E isso nos leva a entender que o verdadeiro perdão dos pecados, na verdade, ele não depende de santuário, de templos ou de tabernáculo, mas de um arrependimento sincero e mudança de mente e de caráter. E a gente pode ver que em Isaías 57:15, Salmos 51:17, diz que onde Deus realmente está é em um coração contrito. E agora vamos ver as promessas que Deus fez ao rei Davi. E elas são semelhantes à que Deus fez a Abraão, quando diz que o teu descendente, através do teu descendente, serão abençoadas todas as nações. E ao rei Davi também é algo bem semelhante. E em 2 Samuel 7, de 2 a 7, todo o capítulo é interessante, é importante, mas eu destaquei alguns versículos, em que o rei Davi diz ao profeta Natã: Poxa, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. E o profeta responde: Vai e faz tudo o que está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Ou seja, ele não habitou no tabernáculo, propriamente dito, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Andado não é a mesma coisa de habitar. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Deus não fez tal pedido para ninguém. Continuando. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflinjam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. E aqui tem algumas coisas em que o rei Davi já estava estabelecido em sua casa,
E Deus ainda diz, vou preparar o lugar para Israel. E aqui fala algumas condições que parecem que não se cumpriu da forma que Deus falou, em que eles não seriam mais perturbados e que daria descanso de todos os seus inimigos. Porém, a gente vê que a guerra ainda continua, não foi só no passado, mas continua até hoje. E algo ainda muito importante, Deus fala para Davi que ele fará dele casa. E continuando, quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Sendo que aqui nessa promessa tem dois âmbitos de ação diferentes. A gente vai ver que também em outro momento é mencionado a mesma promessa, só que de forma diferente, sendo que aqui está falando do Messias e no outro está falando realmente do descendente sanguíneo de Davi. Então tem tanto ação terrena quanto divina, porque o descendente de Davi, aquele que procederá dele, edificará uma casa ao Senhor. E a gente sabe que Jesus foi conhecido como filho de Davi, né? Sendo que também está dizendo que o seu trono será estabelecido para sempre. E o trono de Salomão, que também é descendente de Davi, não foi para sempre. Porém, houve até divisão depois do reino dele. Então a gente vai ver essa diferença. Sendo que, como aqui também está dizendo que se ele vier a transgredir, será castigado com varas de homens e com açoites de filhos de homens, a gente sabe que Jesus não tinha pecado em si mesmo, mas ele levou sobre ele as nossas transgressões, como está em Isaías 53:5. E por isso ele recebeu tal castigo. Não era dele mesmo, mas recebeu o nosso. Continuando. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o seu reino serão firmados para sempre, diante de ti, diante do próprio rei Davi. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. E aí logo depois o rei Davi fala assim: foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falastes a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens. Aqui Davi está falando que tudo isso que foi dito, a visão que o profeta Natã recebeu e passou para o rei Davi, é para tempos distantes. Não era para logo em seguida, assim como o seu filho Salomão construiu um templo dedicado ao Senhor, mas que na verdade era para tempos distantes e que seria instrução para todos os homens, não é somente para o povo de Israel. Apesar de que a gente sabe que os judeus creem que quando o Messias vier, eles ensinarão a todos os povos, mas vamos entender isso ainda melhor. E novamente, no versículo 27, Davi repete aquilo que Deus falou para ele, em que faria dele casa. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. E agora, para a gente ver que realmente tem essa diferença de descendente sanguíneo e o celestial, em 1 Reis 2:4, aí Davi agora está falando: para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Sendo que existe uma diferença do reino de tal pessoa ser eterno e nunca faltar sucessor no mesmo trono. Não é a mesma pessoa que estará governando. E Deus também faz uma promessa similar ao rei Salomão, porém condicional, dizendo em 1 Reis 9:6-7: se, porém, vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartares de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Sendo que no capítulo 11, a gente vê que Salomão realmente caiu em idolatria. E Deus aqui já estava falando que eliminaria Israel da terra que deu, e também lançaria para longe dele essa casa que santificou o seu nome. Então esse templo já tinha seus dias contados também. Porém, essa ainda não é a principal questão. Em Êxodo 24 e 25, Deus fala assim: um altar de terra me farás, e sobre ele santificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E agora, olha só essa condicional: se me levantares um altar de pedras, não o farás com pedras lavradas, pois, se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-los-ás. E já adiantando que essa proibição principalmente envolvia o ferro, porque o ferro era usado para ferramentas de guerra. Então tinha essa simbologia em que, mesmo o ferro sendo difícil para quebrar algumas pedras, ele jamais poderia ser usado para cortar tais pedras. Sendo que lavrar é a mesma coisa de lapidar, de cortar, trabalhar alguma pedra. Existe uma diferença de construir um altar com as pedras encontradas na natureza, em sua forma natural,
e você cortar elas para poder encaixar em uma nas outras. Então existe essa proibição de Deus. E a gente vê que os patriarcas fizeram assim, as pedras que eles encontravam na natureza, assim eles faziam um altar para o Senhor. Porém, existe uma explicação judaica que é de difícil comprovação, que está até escrito em alguns livros que eles têm, Pirkei Avot, Ética dos Pais e no Midrash, que diz que, resumidamente, nos 6 dias da criação, Deus criou um inseto pequeno como um grão de cevada, que podia cortar qualquer material, inclusive a mais dura rocha, simplesmente passando por cima, e o seu nome era Shamir. Porém, no tempo do rei Salomão, esse inseto já não existia mais, mas ensinam que Salomão conseguiu trazê-lo de outra dimensão para cortar essas pedras. E a gente vê que em 1 Reis 6 e 7 não se ouviu barulho de ferramentas durante a construção do primeiro grande templo. Mas a gente vai ver que a proibição não era somente de manejar ferramentas sobre ela, mas também de lavrar, de alguma forma, lavrar, cortar, trabalhar essas pedras. Sendo que construir algum templo somente com pedras na sua forma natural, encontradas na natureza, para construir um templo, isso seria algo praticamente impossível, pelo menos para o ser humano. E a gente vai ver que em 1 Reis 5, 17 e 18, de alguma forma essas pedras foram lavradas para a construção do primeiro templo. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão. E os de Irão e os giblitas preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. De alguma forma essas pedras foram lavradas. Em 2 Reis 12, 7, 11 a 12, diz que um outro rei, tem o nome de Joás, ele fez o que era reto perante o Senhor, ele estava alinhado com os preceitos de Deus, e para consertar e para fazer algumas manutenções na casa de Deus, ele também comprou madeira e pedras lavradas para fazer esses reparos desses estragos. Então também foi colocado pedras lavradas. E o mesmo ocorreu com Josias, ele também era reto diante de Deus e também comprou pedras lavradas, em 2 Reis 22, de 1 a 6. E aqui já existe um mistério, porque não significa que de alguma forma Salomão profanou o templo, mas que a proibição era tanto de manejar ferramentas como de cortar essas pedras, mas que Deus de alguma forma permitiu que tudo isso acontecesse com um propósito maior a ser revelado. Porque a gente vê que a Shekinah de Deus desceu sobre o templo, Deus abençoou aquela casa, mas existe um propósito ainda maior sobre essas coisas. E esse mistério foi abordado em Lamentações 3 e Miqueias 6, de forma ali codificada, porém a gente vai dar só essas 2 pistas por enquanto, para o vídeo não ficar tão longo, e a gente acabar fugindo um pouco do tema principal. E aí, qual é a relação com a visão profética dada a Nabucodonosor com essas pedras? E já esclarecendo que os judeus eles não consideram o livro de Daniel como profético para eles, né? Já que não foi dado a Daniel falar e servir diretamente ao povo judeu, e por ele ter servido em cortes reais de estrangeiros. Isso até pode parecer como uma desculpa para não aceitar a interpretação do que é conhecido como a profecia das 70 semanas, descrita em Daniel 9, porque elas culminaram no período de Jesus Cristo. E dessa forma eles também creem que, já que a interpretação não foi dada a eles, isso ainda está em aberto, porque como o livro foi selado até o tempo do fim, então esse mistério, esse conhecimento daquela profecia ainda não foi bem compreendida e não foi dada ao povo de Israel interpretar como deveria ser. Sendo que, inclusive, no próprio livro de Daniel, quando o anjo está dando entendimento das profecias de Daniel, o anjo ainda fala de forma codificada. Porém, em Daniel 7:28, está escrito que Daniel entendeu essas coisas, mas guardou no coração. Ele não escreveu o que ele realmente entendeu. Ainda está de forma codificada. De tal forma que essas visões ainda precisam ser decodificadas. Eu sei que durante muitos anos, muitos têm tentado interpretar tudo que está ali, e isso até mesmo foi previsto no próprio livro, em que o anjo fala que muitos esquadrinharão esse livro. Porém, como ele estava selado, o pleno entendimento ainda não foi dado, até algum tempo atrás. Porque agora eu creio que esses selos foram abertos com um propósito. E aí em Daniel 2, 31 a 45, na visão que foi dada ao rei Nabucodonosor, vai ter uma estátua que representa todos os reinos da terra a partir daquele momento até o último. E nos versículos 34, 44 e 45 diz assim: Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará para outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Sendo que, de acordo com essa visão, nós já estamos nesse último reino, que é feito de ferro e barro, uma tentativa de mistura, né? O ferro procedente do Império Romano e o barro são os presidentes, ministros, primeiros-ministros de vários países. Sendo que, reparem o seguinte, este reino que vem dessa pedra, ele não esmiuça somente o último reino, somente esse reino de barro e ferro, mas ele esmiuça também todos os outros que vieram antes. E o que isso pode significar? Porque, na verdade, quando vier este reino, Deus fará novos céus e também nova terra.
Por isso que ele consome todos os reinos anteriores também. Agora, por que Deus usou um gentio para trazer uma mensagem tão grande para todas as nações? Por que Deus não deu essa profecia diretamente para o próprio profeta Daniel? E a gente já viu que Deus usou os gentios para exercer seu juízo e correção sobre Israel, como descrito em Jeremias 27, assim como outros, como o rei Tiro e tudo mais. Agora, o que tudo isso poderia significar? Por que Deus estaria dando uma visão tão importante para alguém que é idólatra e perverso? Isso já seria um indício de uma redenção e união futura, porque no final vai ser somente um reino. E vamos ver agora promessas do renovo. O Messias do Antigo Testamento, ele também é conhecido como o renovo, além de outras palavras como Redentor e outros nomes também. E olha o que diz Zacarias 6, 12 e 13. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Isso já está dizendo que quem realmente vai construir o templo do Senhor, assim como naquela promessa ao rei Davi, será o próprio renovo, será o próprio Messias. E eu não sei se é de conhecimento de alguns, que existe uma proibição para que nenhuma outra pessoa, a não ser os levitas, fizessem os sacrifícios que Deus ordena. A gente vê que o próprio rei Saul ele acabou caindo por conta disso também. Ele não esperou o profeta Samuel para poder fazer os sacrifícios, e ele mesmo acabou fazendo. E isso era um grande pecado, porque isso também era uma forma de Deus garantir que ninguém mais iria sacrificar alguma coisa a ídolos. E em Zacarias 3, 8 a 9, diz assim, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de José. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Porém, existe uma diferença de o próprio Deus lavrar alguma coisa, cortar alguma pedra, e os seres humanos tentarem replicar isso. Deus fará de forma perfeita, por isso que ele que edificará o próprio templo ao Senhor. É ele mesmo que edifica. E aqui também já está dizendo que o próprio renovo, ele também é a pedra. Mas qual a origem do renovo? Porque os judeus não creem da mesma forma que nós cremos. Em Miqueias 5:2 diz: E tu, Belém Efrata, pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E isso já é um indício que, na verdade, o Messias ele vem da eternidade. Ele não é um homem qualquer. E em Jó 19:25, e sendo que Jó é um dos livros mais antigos, se não o mais antigo, diz que, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Desde aquele momento, o Redentor já vivia, só que na verdade a gente está vendo que ele existe desde a eternidade. Em Isaías 9:6, vai falar sobre 4 atributos que esse Messias tem, sendo que 2 deles podem até ser humanos, mas 2 com certeza são divinos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E a gente vê que Maravilhoso Conselheiro e Príncipe da Paz, pode ser que até alguns aqui na Terra possam receber tal atributo. Porém, o atributo de Deus Forte, Pai da Eternidade, nenhum ser humano poderia ter. E agora vamos começar a falar sobre esta união, que já em Isaías 14:1 já dizia que Deus ainda elegeria Israel, e que unir-se-ão a eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. Haverá essa união entre Israel e todos os outros povos. E Jeremias 31 e 32 vai falar dessa aliança que Deus ainda firmaria, e diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Já está dizendo que não é a mesma aliança. Não é reforçando aquela mesma aliança do passado, no dia em que os tirei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Israel anulou essa aliança da parte deles, e a gente vai ver agora que Deus também iria anular essa aliança agora da parte dele. Zacarias 11, 10 a 11, diz, tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança, que fizeram com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Então, houve a quebra de aliança da parte de Israel, Deus já havia previsto isso, e também agora o próprio Deus quebra essa aliança. E agora a gente vai ver como que Deus já havia previsto isso. Lá em Deuteronômio 31, 16 a 20, o próprio Deus estava falando com Moisés que esse povo iria anular a aliança dele. E ainda ordena Moisés a escrever um cântico e que ele ensinasse esse cântico a todo o povo, e todo o povo também deveria ensinar aos seus filhos para que eles soubessem tudo isso de cor. E esse cântico que está em Deuteronômio 32, ele também fala que essa aliança seria anulada. E mais especificamente em Deuteronômio 32, 21, Deus diz, a zelos me provocaram com aquilo que não era Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei com zelos. Com aquele que não é povo. Com a louca nação os despertarei a ira. Aqui, Deus já está falando que ele faria aliança com um povo que não é nação.
Bem, se Israel já é uma nação, Deus faria uma aliança com um povo que não é nação. E isso também é chamado de igreja, mas a gente vai ter um entendimento ainda maior sobre o que realmente é a igreja. Sendo que em Romanos 10, 19 e 21, o apóstolo Paulo também está repetindo, que está em Deuteronômio 32, 21, dizendo que eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. E aqui a gente já pode ver que, na verdade, a melhor tradução não é ciúmes, porque se Deus é amor e o amor não arde em ciúmes, a melhor tradução não é exatamente ciúmes, mas zelos. E o apóstolo Paulo ainda complementa o que também está em Isaías 65:1-2, dizendo: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. E em Zacarias 2:11 vai dizer ainda mais específico que, naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti, nos dizendo que haverá essa união entre todos os povos. E olha só algo polêmico que está em Ezequiel 20, 25 a 26, em que Deus está dizendo: Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Todos aqueles dons sacrificiais que foi dado aos levitas, tudo isso na verdade era para horrorizar e ensinar ao povo o tamanho da consequência do pecado, e que quem na verdade deveria ser sacrificado seriam aqueles que pecaram, e não os animais. Zacarias 4:9 também já revelava que aquele templo deixaria de existir. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, do segundo templo. Elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Sendo que em Abacuque 2:4 diz que o justo viverá pela sua fé, e essa fé é a mesma de Abraão. Eu também já ouvi explicação que, na verdade, esse versículo poderia estar falando de quando vem tribulações, tempos de angústias, fome, peste, pragas, como o justo vive. Ele vive pela sua fé. Porém, aqui também está dizendo que o justo viverá eternamente pela sua fé, e não pelos sacrifícios que ele faz. E assim como está lá em Jeremias 31, dizendo sobre uma nova aliança, como seria então essa nova aliança? Porque, diferentemente como algumas pessoas creem, não é mais amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus nos deu um novo mandamento, em João 15, 12 a 14 e versículos 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. A gente pode ver também a referência sobre essa nova aliança em Mateus 27, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, em 1 Coríntios 11, 25. E em 1 João 3, 16, o apóstolo João também confirma essa nova aliança, dizendo: Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Em Êxodo 26, 33, falando sobre a construção do tabernáculo, Deus fala para colocar um véu que faria separação entre o lugar santo e o santo dos santos. E isso simboliza uma separação, algo que nos separa do caminho que nos leva ao Espírito Santo. A gente vai ver que na morte de Jesus esse véu foi rasgado de alto a baixo, trazendo o fim dessa separação. Isso também está em Mateus 27:5, Marcos 15:38 e Lucas 23:45. E olhem só essa coisa interessante em que fala sobre o testemunho, porque Deus mandou fazer a Arca da Aliança, e colocar o testemunho lá dentro. Em Êxodo 25, 16, 21 a 22, diz assim: E porás na Arca do Testemunho o que eu te darei. Ainda não seria no futuro. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. E aí alguns podem comentar que, assim como a vara de Arão, ela floresceu e também foi ordenado colocar ela dentro da arca do testemunho, isso demonstrando que esse testemunho que ainda seria dado, esse sinal ainda aconteceria, sendo que na verdade o fim do testemunho foi Jesus e em Jesus. Em Êxodo 30, versículos 6 e 36, diz assim: Porás o altar defronte do véu que está diante do altar do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. E no versículo 36 também diz essa mesma coisa: onde me avistarei contigo. Aí alguns podem argumentar que, assim como Deus se manifestou com nuvens, com fogo, ali mesmo no tabernáculo, mas o próprio Senhor veio até nós. Ele se fez carne e veio até nós. Em Salmos 68, 18 a 20, vai dizer que esse Messias, ele leva cativo o cativeiro e recebe homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. E que o Senhor é a nossa salvação, o nosso Deus libertador, e nele está o escaparmos da morte. Sendo que isso significa não é o escapar da morte física, mas a morte eterna. Em Hebreus 9, 6 a 10, o autor está especificando que existia, entre o primeiro e o segundo templo, existia uma coisa que acontecia em que o sacerdote oferecia sacrifício por seus pecados e pelos pecados de ignorância do povo, querendo dar a entender que o caminho que leva ao Espírito Santo
ainda não havia se manifestado, porque existia essa ignorância, sendo que o Espírito de Deus, o Espírito do Messias, quando ele vem até nós, ele nos dá uma nova consciência, ele nos dá a mente de Cristo. E quando o véu foi rasgado de alto a baixo, significa que esse tempo de ignorância acabou. Em Gálatas 4, de 4 a 6, vai dizer que, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E isso aqui, na verdade, é para todos, e não somente para líderes espirituais, não somente para algumas pessoas. Em Atos 17, 24 a 28, o apóstolo Paulo também explica algo que é muito importante entendermos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E olha que interessante, quando isso foi escrito, na verdade, o segundo grande templo ainda estava de pé. E aqui eles relembram que, na verdade, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas é o próprio Cristo que edifica em nós o seu santuário. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando como é esse santuário que o Messias edifica para o Deus Pai.